O sargento Allen Murphy ficou em perfeita tensão enquanto as portas maciças da Câmara do Conselho Galáctico se abriam. Seu uniforme azul impecável parecia apertado sobre seus ombros, 6 meses de treinamento para este momento, e seu coração ainda batia forte no peito. A Câmara se estendia diante dele como uma tigela gigante. Centenas de assentos ergueram-se em círculos, cheios de seres de toda a galáxia. Alguns tinham escamas, outros tentáculos, alguns flutuavam em tanques especiais, outros empoleirados em suportes altos. Allen estudou todas as 27 espécies membros, mas vê-las pessoalmente deixou sua boca seca. A embaixadora Diane Lewis andava 5 passos à frente dele, com o seu fato cinzento elegante e simples, o cabelo castanho curto preso para trás e movia-se com os passos cuidadosos que tinham praticado. Nem muito rápido, nem muito lento, nada que possa ser visto como uma ameaça. A delegação humana pode aproximar-se, chamar a voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Diane avançou e Allen seguiu com os outros 4 membros da equipe de segurança. Seus olhos procuraram ameaças por hábito. 20 anos no exército ensinaram-no a estar sempre pronto. Ao chegarem ao centro da câmara, Allen notou os leves olhares de desgosto dos alienígenas mais próximos. Os representantes do Skrit, criaturas altas parecidas com pássaros com penas roxas brilhantes, sussurravam entre si por trás de mãos de dedos longos. Bem-vindos, humanos da Terra, disse o conselheiro Vexstar, o Skrit líder. Sua voz tinha uma qualidade musical que quase escondia a frieza por baixo. O conselho reconhece o seu pedido para se juntar à nossa comunidade galáctica. O embaixador Lewis curvou-se ligeiramente. Agradecemos ao estimado conselho por considerar a aplicação da Terra. A humanidade está ansiosa por aprender com os nossos vizinhos galácticos e partilhar o que temos para oferecer. Um som semelhante ao de água borbulhando veio de um canto. A tradução veio um momento depois. E o que exatamente sua espécie oferece? Sua tecnologia é primitiva. Sua sociedade ainda luta entre si. E fisicamente, o delegado Morilion agitou um tentáculo com desdém. O delegado da Morilion faz uma afirmação válida, disse Vexstar. Sua cabeça se inclinou de uma forma que lembrou a Allen os falcões na Terra. Os humanos são notavelmente limitados. Seus reflexos são lentos. Seus sentidos estão embotados. Faltam-lhe os refinamentos físicos básicos de espécies verdadeiramente avançadas. Allen manteve o rosto inexpressivo, mas a raiva queimava em seu estômago. Ele havia matado inimigos a 3 quilômetros de distância. Ele havia sobrevivido em desertos, selvas e terrenos baldios congelados. O que esses políticos brandos sabiam sobre os limites humanos? O embaixador Lewis permaneceu calmo. Reconhecemos que podemos não ter as vantagens naturais de algumas espécies municipais, mas os humanos são adaptáveis. Superamos desafios através da inovação e determinação. O riso percorreu a câmara, não um riso gentil. Sim, todas as espécies dizem coisas semelhantes, disse Vexstar. Mostre-nos esta famosa adaptabilidade humana. Ele gesticulou e uma pequena plataforma flutuante moveu-se para o centro da sala. Nela estava o que parecia ser uma caixa de quebra-cabeça com peças móveis. Um teste de coordenação simples. Crianças da maioria das espécies podem concluí-lo em minutos. Vexstar explicou. O embaixador Lewis deu um passo à frente e pegou o dispositivo. As peças se moviam quando ela as tocava, nunca ficando paradas. Depois de várias tentativas de alinhar as peças em constante movimento, ela o largou, com o rosto corado. Talvez o seu pessoal de segurança queira tentar. Vexstar sugeriu. Disseram-me que eles representam a elite física da sua espécie. Os outros membros da equipe de segurança tentaram e falharam. Quando chegou a vez de Allen, ele estudou o dispositivo antes de tocá-lo. Ele percebeu o padrão nos movimentos, mas mesmo assim seus dedos não conseguiam acompanhar a tecnologia. Alienígena, claramente projetada para diferentes membros. Como suspeitávamos, anunciou Vexstar à Câmara, os humanos precisarão de acomodações significativas. Propomos colocar a Terra na categoria de espécies em desenvolvimento com acesso e direitos limitados ao Conselho. A embaixadora Lewis endireitou os ombros.
Aceitamos sua avaliação por enquanto, conte, senhor, mas acredito que o tempo mudará sua perspectiva sobre as capacidades da humanidade. Ao saírem da câmara, Allen ouviu o escriturário rindo. Ele fez uma anotação mental de tudo. A disposição das câmaras, as posições de segurança, as atitudes de cada espécie. Ser subestimado pode ser útil. Era algo que ele havia usado em seu benefício muitas vezes antes. Ele tinha a sensação de que precisaria de todas as vantagens nos dias que viriam. 3 semanas se passaram desde que os humanos foram designados para o nível mais baixo de cidadania do Conselho. Seus alojamentos eram pequenos e localizados na seção menos desejável da enorme estação espacial. O ar era muito rarefeito, a gravidade muito leve e a iluminação machucava seus olhos. Ficou claro que essas acomodações foram projetadas para lembrar aos humanos seu lugar. Allen estava sentado na área comum, limpando sua arma. O conselho permitiu que a equipe de segurança mantivesse suas armas, mas só depois de fazer uma exibição de escaneá-las e declará-las encantadoramente primitivas, seus dedos se moveram rapidamente sobre as peças com facilidade e prática. O conselheiro Vestar e 2 guardas SCRYTH entraram sem bater. Allen não ergueu os olhos. Cirurgião Murphy, não é? A voz de Vestar tinha aquele mesmo tom musical que não conseguia esconder seu desprezo. Ainda mantendo sua arma de projéteis. Que estranho. Allen finalmente ergueu os olhos. Funciona, ele disse simplesmente. As penas de Vestar se eriçaram levemente. Hoje o município organizou uma demonstração de aptidão física. Todas as espécies participarão. O embaixador Lewis insistiu que os humanos fossem incluídos. Ele parecia divertido. Você representará a sua espécie. Allen remontou sua arma em 3 movimentos rápidos e aguardou no coldre, quando e onde. 1 hora, Arena Central. Vestar virou-se para sair e depois fez uma pausa. Tente não se envergonhar ainda mais. Depois que o SCRYTH saiu, Allen foi procurar o embaixador Lewis. Ela estava em seu escritório, revisando documentos em uma tela que mudava constantemente, projetada para olhos capazes de processar informações mais rapidamente do que os humanos. Eles estão armando para nós. Allen disse. Diane assentiu, esfregando as têmporas. Eu sei, mas precisamos participar. Cada falha pública torna mais difícil negociar melhores condições. Os testes serão fraudados, destacou Allen. Então perderemos com dignidade. Ela parecia cansada. Sabíamos que isso não seria fácil. A arena central estava repleta de representantes de todas as espécies do Conselho. Os humanos foram os últimos a serem chamados. Antes da vez de Allen, Vestar fez uma demonstração usando um dispositivo que exigia que os usuários interceptassem feixes de luz com movimentos precisos. Seus longos dedos dançaram pelas vigas, nunca quebrando nenhum. O público gritou em aprovação. Agora vamos ver o desempenho de nossos membros mais novos. Vestar anunciou. Allen deu um passo à frente. O dispositivo foi recalibrado, mas ele percebeu que se movia mais rápido do que antes. Ele tentou seguir o padrão, mas seus reflexos humanos não conseguiam acompanhar a velocidade. Luzes vermelhas piscaram enquanto ele falhava repetidas vezes. O riso encheu a arena. Talvez algo mais simples. Vestar sugeriu. Um novo desafio apareceu. Uma plataforma de equilíbrio que mudou de forma imprevisível. Allen pisou nele, sentindo-o imediatamente inclinar-se. A plataforma foi claramente projetada para seres com diferentes centros de gravidade. Ele conseguiu ficar em pé por quase 1 minuto antes de cair de lado. Mais risadas. Durante 2 horas, a humilhação continuou. Cada teste foi projetado para destacar os pontos fracos humanos em vez dos pontos fortes. No final, Allen estava machucado e suando, mas nunca reclamou ou demonstrou raiva. Ao saírem da arena, Allen ouviu 2 alienígenas conversando. Esses humanos são ainda mais patéticos do que pensávamos. Um deles disse que eles mal conseguem funcionar num ambiente civilizado. Eles nunca deveriam ter sido autorizados a participar. O outro concordou. Eles são simplesmente muito primitivos.
De volta aos seus aposentos, Allen ficou sentado em silêncio enquanto o médico verificava seus hematomas. Eles estão fazendo isso de propósito. O jovem oficial sussurrou. Os testes foram fraudados. Eu sei, Allen respondeu. Mas aprendi algo importante hoje. O que é isso? Seus sistemas de segurança têm pontos cegos. Seus guardas são previsíveis. E eles acham que não vale a pena observar de perto. Allen sorriu levemente. Isso será útil. Mais tarde naquela noite, quando as luzes da estação diminuíram para simular a noite, Allen recebeu um alerta em seu dispositivo de comunicação. Uma mensagem do embaixador Lewis. Instruções de segurança. Urgente. A mensagem continha uma única linha de texto. Ameaça terrorista detectada. A facção convocou o ataque do Conselho de Planejamento do Void Claw. Allen olhou para o teto. As coisas estavam prestes a ficar interessantes. A sala de instruções de segurança estava lotada de representantes de várias espécies. Allen ficou na parte de trás. Braços cruzados. Ele chegou cedo para ver todos entrarem. Velhos hábitos. A ameaça é real. Disse o diretor de segurança Zichal. Um Scorrid alto com penas azuis escuras. As garras do vazio deixaram de fazer ameaças e passaram a planejar ativamente. Imagens apareceram na tela grande. Capturas de armas. Mensagens secretas. Perfis suspeitos. Quem são eles? Perguntou o embaixador Lewis. Extremistas que acreditam que o Conselho se tornou fraco ao incluir demasiadas espécies inferiores. Zichal explicou. Seus olhos se voltaram brevemente para os humanos. Eles querem voltar aos velhos tempos, quando apenas as 5 espécies originais tinham poder. Allen estudou a informação cuidadosamente. O Void Claw parecia bem organizado e bem financiado. Isso significava ajuda interna. Que medidas de segurança estão a ser implementadas? O embaixador Lewis perguntou. Zichal estufou as penas do peito. Estamos aumentando as patrulhas e adicionando bioscanners em todas as entradas. A Força de Defesa Secreta cuidará de todas as áreas sensíveis. Temos os reflexos mais rápidos e o melhor treinamento de combate da galáxia. As forças de segurança da Terra serão incluídas nos planos de proteção? Lewis pressionou. Zichal fez um som que poderia ter sido uma risada. Com todo o respeito, embaixador, o seu pessoal de segurança só iria atrapalhar. Só a gravidade da estação já faz você tropeçar. Em uma crise, vocês seriam passivos. Allen manteve o rosto inexpressivo, mas sua mente estava funcionando. Ele vinha observando as rotinas de segurança da estação há semanas. Eles eram bons, mas previsíveis. Muito confiante. Após a reunião, o embaixador Lewis puxou Allen de lado. Eles estão nos excluindo completamente, ela disse calmamente. Não consigo mais acessar relatórios básicos de segurança. Eles acham que somos inúteis. Allen respondeu. Deixe-os. Lewis ergueu uma sobrancelha. O que você está planejando, sargento? Nada que pudesse causar um incidente diplomático, disse ele com um pequeno sorriso. Mas preciso de acesso a postos de manutenção e de algum tempo de folga. Lewis assentiu lentamente. Eu posso providenciar isso. Apenas tome cuidado. Na semana seguinte, enquanto estava oficialmente de folga, Allen explorou a estação. Ele mapeou dutos de ar, corredores de serviço e pontos cegos nas câmeras de segurança. Ele estudou os padrões de rotação dos guardas. Todas as noites ele treinava em seus aposentos, adaptando-se à menor gravidade da estação. Ele descobriu que, movendo-se mais lentamente do que na Terra, poderia ser mais preciso. Não que os humanos não pudessem funcionar aqui. Eles só precisavam se adaptar de forma diferente. Entretanto, o Conselho tornou-se cada vez mais tenso. As verificações de segurança tornaram-se mais frequentes e invasivas, especialmente para humanos. Várias vezes Allen foi parado e revistado enquanto Skorat passava sem questionar. Durante um pequeno jantar diplomático,
O conselheiro Vestar fez uma demonstração das novas medidas de segurança. Esses sensores podem detectar uma arma a 20 metros de distância, gabou-se. Eles podem ler os batimentos cardíacos e identificar intenções agressivas antes que se tornem ações. Impressionante. O embaixador Lewis disse educadamente. É claro que o sistema requer reflexos rápidos o suficiente para responder aos alertas, acrescentou Vestar. A sua espécie simplesmente não conseguiu reagir a tempo. Ora, quando um humano processasse um aviso de ameaça, já seria tarde demais. Os outros alienígenas concordaram com a cabeça. Allen, encostado na parede, não disse nada. Mas ele notou algo interessante. Os sensores digitalizaram apenas em determinadas alturas, claramente projetadas para ter as espécies mais altas do Conselho. Naquela noite, Allen recebeu uma mensagem criptografada do Comando da Terra. No TLCO 9 graus do IRM, este Voidclaw excluiu seu ataque iminente. Membros do Conselho visados. Oficial de alto escalão da OVF. Allen foi imediatamente aos aposentos do embaixador Lewis. Ela leu a mensagem 2 vezes. Precisamos avisá-los, disse ela. Eles não vão acreditar em nós, observou Allen. Eles pensarão que é uma manobra humana para obter atenção ou acesso. Lewis suspirou. Você está certo. Então, o que fazemos? Nós nos preparamos, Allen disse simplesmente. E quando chegar a hora, mostraremos a eles o que os humanos realmente podem fazer. Ele não mencionou que já havia começado a preparar seus próprios planos de contingência ou que havia modificado seu rifle de precisão para funcionar na atmosfera da estação. Algumas coisas eram melhores se não fossem ditas, mesmo para os aliados. 2 dias depois, o Conselho organizou uma recepção para uma delegação comercial visitante. Todas as espécies membros foram obrigadas a comparecer, até mesmo os humanos. O grande salão estava cheio de representantes de toda a galáxia. Música suave tocava enquanto os criados carregavam bandejas de comida e bebida projetadas para diferentes biologias. Allen estava perto do embaixador Lewis, examinando a sala por hábito. Seus olhos percorreram o teto alto com suas decorações ornamentadas. Algo chamou sua atenção, um leve movimento nas sombras perto de uma das saídas de ar. Ele se inclinou para mais perto de Lewis. Tem alguém nas vigas, ele sussurrou. Ela não virou a cabeça. Tem certeza? Sim. Quadrante superior esquerdo, próximo ao sistema de ventilação. Lewis acenou com a cabeça ligeiramente. Vou informar Zigtou. Fique aqui. Allen observou enquanto ela se aproximava do chefe de segurança SCRYTH. Eles conversaram brevemente. Zigtou olhou para o teto, depois riu e balançou a cabeça. Quando Lewis voltou, seu rosto estava tenso de raiva. Ele disse que provavelmente são apenas droides de manutenção. Ele também sugeriu que a visão humana é conhecida por criar padrões falsos devido ao nosso processamento visual inferior. Allen manteve os olhos no local. Não era um androide. Ao longo da noite, Allen notou mais movimentos suspeitos. Pequenas coisas que outros não perceberam, um guarda que fica muito tempo em uma área. Uma porta de serviço abrindo quando ninguém estava programado para usá-la. Dispositivos de comunicação perdendo o sinal brevemente em zonas específicas. Quando a recepção terminou, Allen seguiu o embaixador Lewis de volta aos alojamentos humanos. Algo está acontecendo. Ele disse uma vez que eles estavam sozinhos. Alguém está testando os sistemas de segurança, procurando pontos fracos. Lewis sentou-se pesadamente. Tenho tentado descodificar algumas comunicações que adquiri da rede do Conselho. Dê uma olhada. Ela mostrou a ele seu bloco de dados. Nele havia fragmentos de mensagens parcialmente decodificadas. Alvo primário confirmado. Sessão do Conselho no dia 37. Todos os membros presentes. Impacto máximo. É uma conspiração de assassinato, disse Allen. E o dia 37 é amanhã, Lewis terminou. O Conselho Pleno se reúne em sessão trimestral. Todos os funcionários importantes estarão lá. Precisamos avisá-los novamente.
Lewis balançou a cabeça. Tentei. Enviei um aviso formal com estes fragmentos de mensagem. O próprio conselheiro Vestar respondeu. Ele disse que eram obviamente falsos. Provavelmente criado por humanos para aumentar nossa posição através de falsos atos heróicos. Allen não ficou surpreso. Eles não querem acreditar que sua segurança possa ser violada ou que os humanos possam detectar algo que perderam. Então, o que fazemos? Allen consultou o relógio. A sessão do conselho começa no meio da rotação amanhã. Isso me dá cerca de 14 horas. Para quê? Preparação. Ele foi em direção à porta. Preciso acessar meu armário de armas e depois precisarei me movimentar pela estação. Você pode fornecer uma desculpa diplomática se não for questionado? Posso dizer que você está fazendo algumas tarefas para mim, Lewis ofereceu. Mas Allen, tenha cuidado. Se eles pegarem você em áreas restritas. Eles não vão, ele disse com certeza. Nas horas seguintes, Allen percorreu os corredores menos movimentados da estação. Ele colocou pequenos dispositivos, sensores de movimento simples que construiu com peças sobressalentes. Nos principais cruzamentos, eles enviariam alertas para seu comunicador pessoal, se acionados. Ele identificou 3 posições temporais com linhas de visão claras para a Câmara do Conselho. Cada um tinha cobertura, múltiplas rotas de saída e estava fora das rotas normais de patrulha. Ele selecionou o melhor. Uma plataforma de manutenção a 800 metros da Câmara. A essa distância, nenhuma das espécies do Conselho esperaria que alguém pudesse ver claramente a Câmara, muito menos tomar medidas eficazes. Ao cair da noite na estação, Allen voltou para seus aposentos. Ele modificou seu rifle, ajustando a mira às condições atmosféricas e à gravidade da estação. Anos de experiência lhe ensinaram a se preparar para todas as variáveis. Pouco antes de dormir, seu comunicador apitou com uma mensagem do embaixador Lewis. Segurança aumentada para amanhã. Todos os humanos confinados em alojamentos durante a sessão do Conselho para nossa proteção. Eles estão nos excluindo completamente. Allen sorriu levemente. Isso realmente tornou seu plano mais fácil. Ninguém estaria procurando por um humano onde não deveria estar. Entendido, ele respondeu. Descanse um pouco, embaixador. Amanhã será interessante. Allen acordou antes do amanhecer artificial da estação. Vestiu-se rapidamente com o uniforme de manutenção cinza escuro que adquirira. Com os humanos confinados em alojamentos, ninguém esperaria ver alguém se movimentando pela estação. O uniforme o ajudaria a se misturar às sombras. Ele saiu por uma entrada de serviço que havia descoberto durante suas explorações. Seu rifle foi desmontado e escondido no que parecia ser um equipamento de manutenção padrão. Seu comunicador estava no modo silencioso, recebendo sinais de seus sensores ocultos. Allen percorreu os túneis de manutenção, evitando os corredores principais. Por 2 vezes ele teve que fazer uma pausa enquanto patrulhas de segurança passavam nas proximidades. Os guardas SCR-YTH caminhavam com confiança, nunca olhando para os cantos sombrios onde Allen se escondia. Eles estavam muito seguros de si, muito convencidos de sua superioridade. Ele alcançou a posição escolhida 3 horas antes do início da sessão do Conselho. A plataforma de manutenção proporcionou-lhe uma visão perfeita da Câmara do Conselho através de uma pequena janela destinada à verificação dos sistemas atmosféricos. Daqui, ele podia ver tudo enquanto permanecia completamente escondido. Allen montou seu rifle com movimentos praticados. Cada peça se encaixou silenciosamente. Ele calibrou o osciloscópio para as condições específicas da estação e preparou-se para esperar. Os primeiros membros do conselho chegaram 2 horas depois. As equipes de segurança varreram a câmara repetidamente, mas nunca olharam para os túneis de manutenção. Por que eles fariam isso? Nenhuma espécie poderia ver com clareza suficiente a esta distância para ser uma ameaça. O comunicador de Allen vibrou. Um de seus sensores foi acionado em uma seção distante da Câmara do Conselho. Depois outro, e outro. Alguém circulava pelos corredores de serviço, muito de alguém. A Câmara do Conselho encheu-se.
O conselheiro Vestar tomou seu lugar no pódio central. A sessão estava prestes a começar quando o comunicador de Allen vibrou rapidamente. Todos os seus sensores foram acionados ao mesmo tempo. Ele mudou ligeiramente de posição, ajustando sua mira para observar a entrada principal da câmara. As portas se abriram e um grupo de trabalhadores da manutenção entrou. Algo estava errado em seus movimentos. Muito preciso. Muito coordenado. Num instante, tudo mudou. Os trabalhadores retiraram armas de suas sacolas de ferramentas. As luzes da câmara piscaram e diminuíram. Gritos de alarme surgiram dos membros do conselho. Através de sua mira, Allen viu o atacante líder remover seu capacete. Era sua coragem com penas pretas. Ele ergueu a arma e disparou para o teto. O conselho está agora sob o controle das garras do vazio. O líder anunciou, sua voz percorrendo a câmara. Permaneça sentado e você não será ferido. Mesmo assim, a equipe de segurança da câmara agiu para responder, mas foi muito lenta. Metade deles caiu em armas silenciosas antes que pudessem sacar as suas. Os outros congelaram no lugar. Seus alardeados reflexos falharam, zombou o líder. Sua arrogância foi sua ruína. Allen observou enquanto os atacantes rapidamente KLY protegeu a sala, colocando pequenos dispositivos em cada saída. Os campos de força brilharam, prendendo todos lá dentro. O líder subiu ao pódio central e empurrou o vereador Vec Starazai. Sou o comandante Krevax, anunciou ele. Durante demasiado tempo, o Conselho enfraqueceu a nossa força coletiva ao incluir espécies menores. Hoje, começamos a purificar a liderança galáctica. Allen digitou um canal seguro em seu comunicador. Embaixador Lewis, você está vendo isso? Sim, a voz dela voltou, tensa, mas controlada. Todos os bairros diplomáticos possuem transmissão de vídeo. A estação inteira está bloqueada. Ninguém pode entrar ou sair da Câmara do Conselho. Quantos atacantes? Contamos 15 visíveis, mas poderia haver mais. Allen examinou a sala cuidadosamente. Conto 18. 3 estão disfarçados de membros do Conselho. Eles têm geradores de escudos e armas pesadas. Você pode fazer alguma coisa? Lewis perguntou cuidadosamente. Allen ajustou sua mira, estudando as posições de cada atacante. Sim, mas vou precisar da sua ajuda. Veja se você consegue acessar os controles ambientais da estação. Se você puder ajustar a pressão do ar na câmara, mesmo que ligeiramente, isso alterará os harmônicos do escudo. Vou tentar, disse Lewis. Mas Allen, tome cuidado se eles te encontrarem. Eles não vão, ele disse simplesmente. Ninguém nunca olha para cima. Dentro da câmara, Krevax lia uma lista de exigências. Vários membros do conselho estavam sendo separados dos demais. Aqueles das espécies menores. Os terroristas Skrit moviam-se com fria eficiência. Allen respirou fundo e se acomodou na calma familiar que sempre vem antes de um tiro. Seu dedo pousou levemente ao lado do gatilho. Estou em posição, ele disse calmamente. Pronto quando você estiver, embaixador. Dentro da Câmara do Conselho, a situação piorava. Os terroristas dividiram os membros do Conselho em grupos. Os representantes das espécies membros mais recentes foram forçados a se ajoelhar no centro da sala. Por muito tempo, as espécies puras foram iludidas por esses seres inferiores, anunciou Krevax. Hoje começamos a limpeza. Allen observou através de sua mira enquanto um dos terroristas trazia um pequeno alienígena de pele verde. O alienígena estava tremendo de medo. Embaixador Lewis. Allen sussurrou em seu comunicador. Preciso dessa mudança de pressão agora. Trabalhando nisso, ela respondeu. Consegui acessar uma conta de manutenção, mas o sistema continua solicitando códigos de autorização. Allen manteve a respiração estável. Tente ignorar os controles principais. Procure protocolos de ventilação de emergência. Boa ideia. Dê-me mais 2 minutos. Allen não teve 2 minutos. O terrorista estava apontando a arma para a cabeça do alienígena verde. Não há tempo,
disse Allen. Estou tirando a foto sem a mudança de pressão. Ele teria que compensar o escudo manualmente. Seria quase impossível. O tiro precisaria passar pelo escudo precisamente no ângulo e velocidade corretos para evitar ser desviado. Ninguém na estação acreditaria que tal tiro fosse possível, especialmente vindo de um humano àquela distância. Allen se concentrou completamente. O mundo se reduziu ao que ele podia ver através de seu escopo. Ele calculou a frequência do escudo com base no leve brilho que produzia. Ele levou em consideração a gravidade da estação, a densidade do ar e as minúsculas vibrações dos sistemas de suporte à vida. Ele respirou fundo, prendeu o ar e apertou o gatilho. O rifle quase não fez barulho. Um ruído suave quando a bala especializada saiu do cano. Através de sua mira, Allen observou a bala viajar no que parecia ser uma câmera lenta. Atravessou o escudo do terrorista precisamente no ângulo certo. O terrorista caiu antes que pudesse puxar o gatilho. Por um momento, ninguém na câmara se mexeu. Eles não conseguiam entender o que havia acontecido. Allen rapidamente ajustou sua mira e disparou novamente. Outro terrorista caiu. E outro. O caos irrompeu na câmara. Os terroristas restantes procuraram freneticamente a origem do ataque, disparando às cegas contra as paredes e o teto. Impossível! Krevax gritou. Ninguém pode penetrar nossos escudos. O comunicador de Allen está lá de. Eu entendi. O embaixador Lewis disse. Acessando ventilação de emergência agora. A pressão do ar cairá 5% em 10 segundos. Bom. Continue trabalhando para abrir as portas de segurança. Allen respondeu. A pressão do ar mudou sutilmente. Allen podia sentir isso em seus ouvidos. Mais importante ainda, ele podia ver a oscilação do escudo terrorista à medida que se ajustavam às novas condições. Ele disparou mais 5 tiros em rápida sucessão. Mais 5 terroristas caíram. Encontre o atirador. Krevax gritou. Suas penas se arrepiaram de raiva. Os terroristas começaram a disparar em todas as direções, criando um espetáculo de luzes de armas energéticas. Mas eles estavam atirando nas sombras. Nenhum deles lutou para procurar uma ameaça a 800 metros de distância. Em meio à confusão, Allen percebeu algo importante. Os conselheiros da espécie pura, incluindo vários Skurrit, afastavam-se do perigo, guiados por terroristas que os protegiam. Eles estão trabalhando juntos, Allen percebeu. Alguns vereadores fazem parte da trama. Ele ajustou seu objetivo para atingir os terroristas que guardavam esses membros protegidos do conselho. Mais 3 tiros precisos. Mais 3 terroristas caídos. Os atacantes restantes começaram a entrar em pânico. O plano perfeito deles estava desmoronando. E eles não conseguiam ver como. O comunicador de Allen vibrou novamente. Allen conseguia acessar os sistemas de segurança. O embaixador Lewis disse, posso abrir a porta leste em 30 segundos, mas ela só permanecerá aberta por 5 segundos antes que os protocolos de emergência fechem novamente. É tempo suficiente para os reféns escaparem se estiverem prontos. Allen respondeu, você pode transmitir uma mensagem para seus dispositivos pessoais? Sim, mas também alertará os terroristas. Envie isto. A porta leste abre em 30 segundos. Corra rápido. A ajuda está chegando. Allen mudou de posição novamente, encontrando um ângulo. Melhor na porta leste. Ele precisaria abrir caminho para os reféns. Quando a mensagem foi enviada, ele viu muitos membros do conselho pegarem seus dispositivos. Os terroristas também notaram, mas já era tarde demais. A porta leste se abriu e os reféns correram para a liberdade. Allen forneceu cobertura, seu rifle falando repetidas vezes. Cada tiro atingiu seu alvo. Nenhum terrorista que tentou impedir a fuga dos reféns permaneceu de pé. Nem todos os reféns conseguiram escapar antes que a porta se fechasse novamente, mas mais da metade escapou em segurança. Os terroristas estavam agora reduzidos a apenas 7, incluindo Krevax, e 3 membros leais do conselho que se revelaram conspiradores.
O que está acontecendo? Krivax gritou, seu compositor finalmente quebrando. Nenhuma espécie tem esse tipo de precisão. É impossível. Allen sorriu severamente enquanto recarregava seu rifle. Não para um humano, ele sussurrou, embora ninguém pudesse ouvi-lo. Krivax agarrou o conselheiro Vextar pelo pescoço e puxou-o para o centro da câmara. Os terroristas restantes formaram um círculo protetor ao seu redor. Quem quer que esteja nos atacando, ouça com atenção. Krivax gritou para a sala, estou com o alto conselheiro aqui. Abaixe-se ou ele morre primeiro. Allen permaneceu perfeitamente imóvel. Através de seu escopo, ele estudou a situação. Os terroristas posicionaram-se de forma inteligente. Qualquer tiro contra Krivax teria que passar por múltiplas camadas de escudo. Allen, o que está acontecendo? O embaixador Lewis perguntou através do comunicador. Os feeds de segurança foram cortados. Eles tomaram Vextar como refém. Allen respondeu calmamente. Eles sabem que alguém os está atacando, mas ainda não sabem quem ou de onde. A segurança da estação está se mobilizando, mas avança lentamente. Eles não querem arriscar os reféns restantes. Allen fez cálculos rápidos mentalmente. Preciso de uma distração, algo que os faça mudar de posição, mesmo que por um segundo. Como o que? Você pode acionar um alarme de incêndio em uma seção próxima à câmara? Não dentro dela, mas perto o suficiente para que pudessem ouvir. Eu vou tentar. Enquanto esperava, Allen observou os terroristas ficarem mais nervosos. Eles constantemente olhavam ao redor, apontando suas armas em direção a qualquer pequeno som. Mas eles ainda se concentraram nas portas e nas aberturas de ventilação próximas. Nenhum deles considerou que a ameaça pudesse alguém de tão longe. Um alarme alto começou a soar em um corredor adjacente à câmara. Vários terroristas estremeceram e olharam na direção do som. Foi apenas um pequeno movimento, mas foi o suficiente. Allen disparou 2 vezes em rápida sucessão. O primeiro tiro passou por uma abertura nos escudos e atingiu uma nota poderosa na parede, criando uma chuva de faíscas. Na fração de segundo de confusão que se seguiu, seu segundo tiro acertou o ombro de Krivax, fazendo-o soltar Vextar. Agora, Allen disse em seu comunicador, diga à segurança para invadir a entrada oeste. Os terroristas estavam lutando agora, tentando se reagrupar. Eles atiraram descontroladamente nas paredes e no teto, mas seus tiros não chegaram nem perto da posição de Allen. Através de sua mira, Allen viu a porta oeste começar a se abrir. As forças de segurança da estação apareceram, usando a confusão a seu favor. Mas 3 terroristas encurralaram um grupo de reféns, incluindo representantes de espécies inferiores que as garras do vazio desprezavam. Um terrorista ergueu a arma, pronto para um ato final de violência. Allen estabilizou a respiração. Esta seria sua tacada mais difícil até agora. Ele teria que disparar durante a batalha em curso, passar pelas forças de segurança e atingir um alvo em movimento sem ferir nenhum refém. Por um breve momento, Allen pensou em toda a zombaria, em todas as vezes em que as espécies do Conselho riram de humanos desajeitados. Ele pensou em seus testes destinados a fazer os humanos falharem, em seus constantes lembretes de que os humanos eram mais lentos, mais fracos e menos precisos. Ele apertou o gatilho. O tiro acertou em cheio, passando entre 2 seguranças e acertando o alvo. O terrorista caiu antes que pudesse atirar. Os 2 terroristas restantes perto dos reféns ficaram confusos. Allen disparou mais 2 vezes, ambos caídos no chão. Por toda a câmara, a batalha estava terminando. A segurança da estação sobrecarregou os terroristas restantes. Krivax estava preso no chão, o sangue do ferimento no ombro manchando suas penas pretas. Allen observou enquanto o conselheiro Vestar olhava, incrédulo, para o padrão preciso dos terroristas caídos. Cada um foi atingido exatamente no mesmo lugar. Um minúsculo ponto vulnerável onde o pescoço encontrava o ombro, um tiro mortal que funcionava em quase todas as espécies humanoides. Quem fez isso? Vestar exigiu do chefe de segurança. Qual dos seus atiradores disparou esses tiros? O chefe de segurança parecia confuso. Nenhum dos nossos, conselheiro.
Nenhum dos nossos conseguiu disparar aqueles tiros de dentro da estação. Os ângulos são impossíveis. Então quem? Vestar insistiu. O comunicador de Allen tocou. Allen, disse o embaixador Lewis, com um sorriso na voz. Acho que é hora de se revelar. A segurança da estação protegeu a câmara. A crise acabou. Allen começou a desmontar seu rifle no meu caminho. Mas primeiro preciso fazer mais uma parada. Ele arrumou seu equipamento e voltou para os túneis de manutenção. Havia mais uma ponta solta para amarrar. À medida que avançava pelos corredores escuros, ele revisou o que havia aprendido. Alguns membros do conselho trabalharam com os terroristas. Um deles escapou na confusão. E Allen viu exatamente quem era. Uma hora depois, Allen estava na câmara do conselho. Os corpos foram removidos, mas as evidências da batalha permaneceram. Marcas de queimado nas paredes, assentos quebrados e um cheiro persistente de tiros de arma. As equipes de segurança da estação circularam, documentando tudo. O embaixador Lewis ficou ao lado de Allen enquanto o conselheiro Vestar se aproximava. O líder SCRYTH parecia diferente agora. Sua postura orgulhosa desapareceu. Suas penas encostadas em seu corpo. Cirurgião Murphy, disse Vestar rigidamente. O chefe de segurança, Sictol, diz que você foi responsável por deter os terroristas. Allen assentiu uma vez. Dizem que você disparou do eixo de manutenção 37G. Isso fica a mais de 800 metros desta câmara. A voz de Vestar continha descrença. Através de múltiplas barreiras atmosféricas e geradores de escudo. Sim, Allen disse simplesmente. Isso é impossível. Vestar insistiu. Nenhuma espécie consegue manter a precisão a essa distância. As variáveis são muito complexas. Allen encolheu os ombros. Os humanos têm feito arremessos impossíveis há séculos. É o que fazemos. Mas a sua espécie é assim. Vestar parou, subitamente consciente do que estava prestes a dizer. Desajeitado. Allen terminou por ele. Isso é o que você pensa porque cria testes que exigem seu tipo de destreza. Mas os humanos têm nossos próprios pontos fortes. Nós nos adaptamos. Nós calculamos. Nós superamos. O embaixador Lewis deu um passo à frente. Conselheiro, antes de continuarmos esta discussão, há algo que você deveria saber. Ela acenou com a cabeça para Allen. Allen tirou um pequeno dispositivo do bolso e colocou-o sobre a mesa. Ele projetou a imagem de um parafuso com penas cinzentas. Conselheiro Hilvar, chefe do Comitê de Comércio. Ele estava trabalhando com Crevax. Allen explicou. Eu o vi ajudar os terroristas durante o ataque. Quando a segurança invadiu a câmara, ele escapou por uma porta de serviço. Os olhos de Vestar se arregalaram. Essa é uma acusação grave contra um conselheiro de alto escalão. Não é uma acusação, respondeu Allen. Ele tocou no dispositivo novamente, mostrando uma gravação de Hilvar conversando com Crevax antes do ataque. Coloquei pequenas câmeras por toda a estação enquanto explorava. Suspeitei que pudesse haver ajuda interna. Onde está Hilvar? Agora? Vestar exigiu. Sob custódia, disse Allen. Eu o segui até a doca. Ele estava tentando escapar em um ônibus particular. A segurança da estação está com ele. A Câmara ficou em silêncio enquanto as implicações eram compreendidas, uma conspiração envolvendo os próprios membros do Conselho interrompida por um humano que havia sido ridicularizado e demitido. Um conselho tem uma dívida com você, Sargento Murphy, Vestar finalmente disse. Suas ações salvaram muitas vidas hoje. Allen olhou ao redor da Câmara para os alienígenas que riram dele e de sua espécie. Eu não fiz isso por agradecimento. Eu fiz isso porque era meu trabalho. Mais tarde naquele dia, todo o conselho se reuniu em uma sessão de emergência. Todas as espécies membros compareceram, incluindo os humanos. Mas desta vez, o embaixador Lewis e Allen estavam sentados perto do centro, em posições de honra. O conselheiro Vestar estava no pódio. Hoje, testemunhamos algo notável.
Um membro de uma espécie que considerávamos limitada, realizou feitos que nenhuma das nossas forças de segurança poderia igualar. O sargento Allen Murphy demonstrou habilidades além do que acreditávamos ser possível. Murmúrios se espalharam pela câmara. Talvez Vestar tenha continuado. Temos medido o avanço incorretamente. Talvez a verdadeira civilização não seja medida pelas capacidades naturais, mas pela forma como usamos e adaptamos o que temos. Ele se virou para encarar Allen e o embaixador Lewis diretamente. Portanto, proponho que o Estatuto da Terra seja imediatamente elevado para membro pleno do Conselho, com todos os direitos e privilégios. Além disso, sugiro que o Sargento Murphy ajude a treinar uma nova força de segurança combinada que aproveite os pontos fortes de todas as espécies. A votação foi unânime. Ao saírem da Câmara, o embaixador Lewis sorriu para Allen. Nada mal para um humano desajeitado, disse ela. Allen se permitiu um pequeno sorriso em troca. Eles ainda não entenderam completamente, ele disse calmamente. Entender o quê? A história humana está cheia de oprimidos que venceram contra probabilidades impossíveis. Ser subestimado às vezes é nossa maior vantagem. De volta à Terra, a missão de Allen tornou-se uma lenda. Como um único atirador humano mudou para sempre a percepção da humanidade na galáxia. Programas de treinamento foram estabelecidos, combinando a velocidade do parafuso com a precisão e adaptabilidade humanas. E sempre que uma nova espécie se juntava ao conselho, contavam-lhes a história de como um humano uma vez deu tiros impossíveis para salvar as mesmas pessoas que zombaram dele. Uma lição de humildade e respeito que o conselho nunca esqueceria.